Então está aberta a nossa, não vou falar aula, acho que é encontro, né? O nosso quarto encontro do Clube do Desenho. E a gente vai estar olhando para as folhas, porque nós estávamos é, estudando as árvores, vimos essa relação de copa e tronco, e para a gente aprofundar um pouco no que é copa, a gente precisa abrir os nossos olhos para o que são as folhas, né? E é um universo assim imenso. Eu fui muito ingênua a hora que eu comecei a preparar essa aula, sabe? Falei, ah, muito fácil, uma folhinha, tem lá os nominhos e vai ser uma aula tranquila, né? Vou ficar de férias. Quando eu me dei conta do tamanho das informações assim que a gente tem, olha, mas foi muito, muito gostoso, porque é de novo a gente abre uma portinha e quando a gente passa lá para dentro é um universo inteiro. Então eu espero que é, vocês se sintam também inspirados e inspiradas a continuar esse trabalho de olhar, de observação, porque na verdade, acho que eu vou repetir isso toda vez que a gente se encontrar, né? O objetivo maior aqui é a gente abrir a possibilidade de um encontro, de um contato com esse ser que é a natureza. E a arte é o nosso veículo, e o que sobra é o lucro, né? Mas o importante é a gente estar olhando, né? Aqui eu recebi um recado da Fernanda, obrigada, viu, Fê? Às vezes a gente fica com a tela do jeito errado, vocês vão me ajudando, tá bom? E eu queria só começar com uma frase linda que eu encontrei ontem. Olha só. O ser humano é um Deus caído que se lembra do céu. Vou ler de novo. O ser humano é um Deus caído que se lembra do céu. É um poeta romântico, Alphonse Lamartine. E eu acho que é isso que a gente está tentando fazer um pouquinho aqui, né? A gente se lembrar desse divino que nos cerca. Essa aqui é a maravilha. Então, se vocês estão bem, podemos começar? Então, eu vou agora fixar aqui a minha mãozinha. Qualquer coisa vocês me avisam se não estiver funcionando, tá bom? E espero que vocês se tornem agora coletores de folhas, porque é uma coisa gostosa de fazer, fácil e um jeito da gente preservar, né, esse serzinho que é frágil é a gente secar. Um jeito bom de secar é colocar as folhas entre, né, esse papel toalha. Pode colocar um embaixo, depois um em cima e colocar um peso, um livro e deixar. Aí tem que ter paciência. Deixa o tempo que for necessário. Até vocês perceberem que a folhinha está bem, que ela está sequinha e não vai se desmanchar. Tem vezes que ela, dependendo da folhinha, ela é mais frágil. Vocês vão perceber que a gente tem folhas que são mais resistentes e outras que são mais fragilzinhas. Algumas vão mofar, outras não vão sobreviver, mas não faz mal. A gente vai fazendo uma coleção e vocês vão ver que a partir da folha a gente tem muitas, dessa coleçãozinha, a gente tem muitas maneiras de fazer arte com elas, tá? Mas antes da gente chegar na nossa parte prática, a gente tem um pouco de conversinha para fazer, porque é justamente o que é que eu tenho que olhar. Normalmente a gente não sabe olhar. O olho vai batendo pelas coisas e a gente não sabe o que é que a gente tem que observar. Então, mais do que tudo, o nosso trabalho aqui é aonde que eu tenho que perceber mudanças, o que eu estou vendo de novidade ou de diferença. Então, é um pouco ajudar o olho a saber o que ele tem que procurar. Depois vai sozinho, né? Então, a primeira coisa é, vamos aprender bem simplesinho, talvez alguns de vocês já saibam, mas vamos relembrar para quem não sabe e para quem já sabe, enfim.
esse material todo eu posso depois postar lá no Facebook, no nosso Clube do Desenho, tá? Então quem tá lá não precisa ficar aflito de copiar nem nada e também tá gravado depois, vocês podem assistir de novo. Então, uma folha, que é essa aqui, ó, ela tem essas partes importantes, tem mais variações e tem um monte de coisa complicada, mas se a gente presta atenção nisso, já tá mais do que bom. Então, a gente tem o que é o pecíolo, que é esse cabinho aqui que liga a flor, a folha ao seu suporte, né? O galho ou o tronco. A gente tem o limbo, que é a superfície. E vão ter formas diferentes, né? A gente pode ter um limbo que é assim, tripartido, ou um limbo que é assim, uma forma mais compridinha. Então, pecíolo, limbo. Depois a gente vai ter o que é a base, que é onde o limbo encontra com o pecíolo, e o ápice, que é a pontinha da folha. E a gente vai ver que tem muitas variações. Olha só que interessante, né? A gente pode ter um ápice que é bem redondinho. A folha se liga aqui ao tronco. Então, esse é um ápice redondo com uma pequena entradinha. E esse é um ápice bem pontudinho. Então, o nosso olho vai começar a se maravilhar com essas diferenças. Então, pecíolo, limbo, base, ápice, borda é aonde a folha termina. E aqui a gente pode ter bordas que são muito diferentes. Eu posso ter uma borda que é mais recortadinha, tá vendo? Onduladinha. Ou eu posso ter uma borda, cadê aquela bonitinha? Tá aqui. Bem serrilhada, tá vendo? Então, a gente vai observar também como é que é o gesto da borda. Ou a gente pode ter uma borda, não sei se aqui dá para enxergar no computador. Essa aqui é a folha da quaresmeira, ela é bem peludinha. Então, aqui na borda, quando a gente passa o dedo assim, a gente percebe um monte de pelinhos aqui na borda. Então, se a gente... e tem os veios, desculpa, tem os veios ainda, são as nervuras, né? Então, pecíolo, limbo, base, aonde o pecíolo encontra com o limbo, ápice, borda e veios. Vocês viram? Já é um monte de coisa, né? Já tem um monte de coisa para a gente reparar. E mais uma coisa que é bom a gente saber é que a gente pode ter folhas que são simples, ou seja, uma folha que se liga com o pecíolo no galho, ou a gente pode ter uma folha que é composta. Aqui tá difícil porque, deixa eu pegar aqui, verde no verde não ajuda, né? Vamos pôr aqui assim. Vai começar de novo o problema. Então, a gente tem aqui, olha, isso aqui não é considerado 3 folhinhas. Isso tudo é uma folha só. Isso aqui é chamado de folíolo, Ai, Deus. tá? Então, é diferente quando a gente tem uma folha simples ou uma folha composta. Eu vou levar vocês um pouquinho lá no PowerPoint para eu mostrar um material que eu vou deixar à disposição de vocês e que a gente pode usar um pouquinho agora juntos, mas eu quero mostrar aqui uma coisinha. Acho que chegou, né? Então, eu pesquisei e encontrei algumas, assim, como é que fala? Uma classificação de folhas que eu achei que era o suficiente para nós. Aliás, mais do que suficiente, né? Então, vai ser legal se vocês imprimem e vão passear com isso, ou se depois levam as folhas para casa e tentam encontrar aonde, né, em que lugarzinho que a folha de vocês encaixa. Então,
a gente pode ver aqui essa falciforme, que tem a forma de foice. Eu gostei dessa classificação aqui, porque além de dar um nome científico, aparece a explicação, né? Aciculária, porque tem forma de agulha. Orbiculária, porque é redondinho, é circular. Então, achei gostoso isso, né? Tem aqui também um monte... E aí são os nomes todos, né? Então, a borda que tem cabelinho chama ciliada. A que é redondinha chama crenada. A que tem a serrilhada ou denticulada, ou a dupla serrilhada, ou a inteira, lisa, né? Tem a classificação conforme os veios. Tem classificação conforme ponta, né, o ápice, ou conforme a base também. Isso aqui está de ladinho, porque eu vou mandar para vocês de ladinho, assim, para vocês poderem imprimir. Então, aqui, olha, tem a classificação conforme a base, a classificação conforme o ápice, com os nominhos todos. Classificação conforme os veios, ou classificação conforme a borda, né? Então, vocês estão vendo aqui que é um universo imenso. Classificação conforme a disposição no caule, né? Se vem alternado, se vem paralelo, se é plano ou se forma uma roseta, né? Então, tudo isso aqui tem nomes, tá? O perigo é a gente ficar preso demais nisso e parar de curtir, simplesmente observar. Então, a gente vai fazer um equilíbrio entre saber os nomes tudo certinho e olhar de uma maneira mais livre e talvez artística, né? Mas eu digo para vocês, é muito, muito divertido procurar um nome. É quase como um quebra-cabeça, sabe? O que encaixa o que está onde. Então, vou mostrar aqui para vocês. E eu tive que ser muito organizada também, porque vocês sabem que eu sempre perco as coisas, então eu tentei organizar bastante aqui o material. Então, olha só, eu acabei imprimindo aquelas folhas, né? Aquelas folhas de classificação que eu mostrei para vocês. E acho que é um jeito gostoso de trabalhar, porque a gente pode levar a campo, ou se depois trouxer as folhas para casa, fica fácil de tentar identificar o que é o que, tá? Então, vou mostrar um pouquinho, um exemplo. A gente tem aqui a quaresmeira, tá aqui o desenho dela, e eu vou fazer com vocês, vocês vão ver que é fácil fazer isso. Parece difícil, né? Mas não é. Então, ela tá aqui, e a gente pode olhar, então, aqui tem a classificação dela. A gente pode pegar aquelas tabelinhas e olhar. A forma que ela tem é uma forma lanceolada. Olha que nome lindo. Lanceolada, porque ela tem uma forma de lança. Como veio, ela tem um veio bem diferente dessa daqui, por exemplo. Ó. Essa aqui é uma astrapeia. Aqui tem esses veios bem mais do jeitinho que a gente está acostumado, né? Quase como os troncos acontecem, ó, de um forma dois, depois de um forma dois. É como os galhos se separam. Mas essa aqui é diferente. A gente tem aqui veios bem na vertical e mais paralelos. E aí chama acródroma. A gente vai ter um novo repertório de vocabulário aqui. O ápice é agudo, porque ele é bem pontudinho. A base é aguda também. Olha como ela forma uma ponta aqui. E a borda é ciliada, porque é cheio de pelinho. Então, a gente pode fazer uma classificação bem científica daquela folhinha, e não porque a gente quer ficar mestre, né, nesse vocabulário todo, mas porque é muito divertido. Então, criança que está no 5º ano para cima pode fazer essa brincadeira junto, e os outros também, porque a gente está em casa, não está na escola. Se tiver criança que gosta de fazer isso, dá para brincar junto,
tá bom? Então, a gente pode, vou pegar um outro exemplo aqui, que é a folhinha do eucalipto. E ela tá aqui em algum lugar, tá aqui, ó. Então, o eucalipto, a forma, olha que lindo, a forma é falciforme, porque tem a forma de uma foice. É uma foicezinha mesmo, tá vendo? O ápice é agudo, bem agudinho. Olha como ele é pontudinho. A base também é aguda. A borda é bem lisinha e o veio é caspedádroma. Espero que eu tenha falado certo, porque tem essa... os veios, eles são bem paralelinhos, assim, ó. Paralelinhos não, são bem opostinhos e paralelos um ao outro, assim, e bem opostos em relação a esse veio central, tá? Então, é um jeito bonitinho de olhar para a folha do eucalipto e falar, nossa, realmente ela tem uma forminha de foice. Então, essa é uma primeira maneira da gente se aproximar, uma maneira bem científica, bem dentro do que são os nomes biológicos, enfim, da gente se aproximar dessas folhas que a gente vai coletar. E aí é essa beleza da gente ir percebendo essas variações entre, se a gente olha para o que é base e ápice, por exemplo, entre o que é bem pontudo e como é que essa ponta vai se acalmando e vai depois se tornando uma reentrância. A gente pode encontrar, né, nessas folhas todas que a gente está coletando, estudando, essa situação, onde eu tenho algo que é mais pontudo, que começa a sofrer uma pressão aqui, começa a entrar, até entrar desse jeitinho assim, ou até ficar com uma entrada como essa aqui. Olha que entrada mais proeminente. Então, daquilo que era bem pontudo, a gente pode chegar naquilo que é bem inverso, com essa força de entrada muito grande. Então, a gente vai ver que existem metamorfoses nessas formas, que às vezes a gente pode enxergar numa única planta, como é que uma folhinha lá da base vai mudando conforme as folhinhas vão nascendo ao longo do caule, e às vezes a folha lá do comecinho é muito diferente da folha lá do alto, ou a gente pode perceber uma mudança entre todas as espécies. Porque a gente pode falar, existe um ser grandioso, maravilhoso, que é o ser vegetal, e que vai se manifestar de inúmeras formas. E a gente pode pegar uma parte desse ser, que é a folha, e ver como é que essa folha pode ir sofrendo uma transformação, uma metamorfose. E eu quero agora explicar isso para vocês fazendo uma experiência com argila, para mostrar o que é isso, tá? Então eu vou liberar um pouquinho aqui o espaço. Então, a gente pode estar olhando para as nossas, né, nossa coleta, no caso agora aqui de folhas, a partir de uma abordagem científica, ou eu posso agora partir para uma abordagem de percepção de forças em ação. E eu acho que a mistura dessas duas coisas é que vai fazer Shazam, sabe? Eu sei que alguns de vocês já sabem isso que eu vou falar, mas eu acho que é sempre gostoso a gente ouvir de novo, né? A repetição é nossa melhor amiga. Então, eu queria contar para vocês que existem duas grandes forças que criam o nosso mundo, o mundo que a gente observa.
E o melhor jeito de talvez mostrar isso para vocês é a partir do volume, tá? A gente vai estar trabalhando com a folha que é plana, mas eu vou exemplificar aqui através da argila, tá? Então, existe uma força que é uma força de agregar, que é uma força de juntar. Então, é um pouco esse gesto de trazer matéria, agregar, trazer matéria junto. E essa é uma força muito vital. É uma força que tem energia e que de dentro, é que minha mão agora não pode estar lá dentro, vocês têm que imaginar, né? E que de dentro para fora começa a expandir, tá? Então, agrega matéria e expande. Essa é uma força de vida. E vocês podem ver, deixa eu dar uma batidinha aqui para ficar mais bonitinho. Que essa força vai ter a tendência de criar formas mais redondas, mais esféricas. No mundo antroposófico a gente chama de força etérica, mas não faz mal. Quem não tem esse vocabulário não precisa se preocupar com isso. A gente pode pensar em força de vida, força de vitalidade, que junta e expande. A gente pode pensar em tudo que é novinho, tudo que está nascendo, cheio de energia, como tem essa forma mais redonda. As sementes tendem a ser mais redondinhas. Os bebezinhos são mais redondinhos, né? Em contraposição a essa força, a gente tem uma segunda, que é a força de desgaste. A gente vive num mundo de polaridades, certo? Então, se eu tenho de um lado uma força que agrega, que junta e a partir dessa força expande, e expande de dentro para fora, eu vou ter a polaridade. Eu vou ter uma força que desgasta, que torna fino. Se aqui torna redondo, expandido, a outra vai tornar fino, desgastado. E é uma força que vai atuar de fora para dentro. Então é muito simples, né? Se a gente faz agora uma pressão com o nosso dedo aqui assim, ó, a gente está mostrando como é que essa força, não sei se a luz está boa aqui, acho que assim vocês conseguem enxergar, né? Como é que essa força de desgaste, que no mundo antroposófico a gente chama de força astral, vai agir na matéria? É a força que vai criar buraco, ou que vai, pela sua capacidade de desgastar, criar também ponta, percebe? Tudo aquilo que aperta, que desgasta, ou vai criar buraco, ou vai criar ponta. Essa primeira força, ela tem a ver com a água, com o elemento água, o aquoso, que é cheio de vida. Essa segunda força tem a ver com o ar e com a luz, que é um elemento que desgasta e que torna fininho. Então, se a gente volta para o nosso mundo das folhas, uma folha que tem muita água e que vive mais no escuro, vai ser uma folha maior, mais redonda, mais fofinha, faz fluff quando a gente aperta, porque tem muita água lá dentro, né? Se eu vou agora para uma planta que cresce num lugar que tem pouca água, mas tem muito sol, muita luz, pensem no alecrim, num pezinho de alecrim, a folhinha vai se tornar menor e mais pontudinha. Então, em regiões altas, com pouca água, com muita luz, as plantas vão ser menores, mais fininhas, tudo mais delicadinho. Então, pense nas plantas alpinas, né? Nas flores alpinas, daquelas que crescem lá no alto das montanhas, são sempre flores miudinhas, pequenininhas, às vezes rasteiras.
E se a gente vai para as florestas tropicais, a gente tem aquelas folhas e folhas gigantescas, né? Uma vez eu estava na Inglaterra, tem um jardim botânico muito grande, muito bonito. E eu estava com um grupo de colegas, a gente estava estudando, né? E chegamos lá dentro da estufa, num lugar que tinha uma folha imensa, imensa, era até assustadora de tão grande. A gente levantou ali para ver de onde que ela era e estava escrito Brasil, do Brasil. Até passei uma vergonha, porque, claro, era lá da Amazônia, né? Não conhecia. Mas aí eu senti nossa, que força que tem esse país, né? Essa floresta de vitalidade, de crescimento. Então foi um momento bem marcante, assim. As suculentas, elas vão ter uma mistura, né? Porque elas têm essa ligação com a luz, elas são às vezes pequenininhas, mas cada uma daquelas pétalazinhas lá tem, a gente sente o gordinho. E aí é que a gente vê a genialidade do Criador, né? E aí que vocês vão ver que aquelas tabelinhas todas maravilhosas, elas funcionam só até um certo ponto. Porque tem aquilo que está bem no extremo e que é muito fácil de ver. E aí tem todas as misturas. Então tem folha que é gordinha num lugar, fininho no outro. E é um pouco assim, é um pouco assado. E aí a gente usa o nosso senso artístico para perceber. Mesmo naquela classificação, às vezes eu encontrei folhas que não estavam nem bem num lugarzinho, nem bem no outro lugarzinho. Eu tive que colocar no meio. Tá ótimo assim. É assim que o Criador funciona, é assim que ele criou o nosso mundo, né? Com pares de opostos bem marcados e toda uma conversa de possibilidades nas misturas dessas características básicas que são muito, muito simples, né? Deu para entender essa ideia aqui? Alguém tem alguma dúvida com relação a isso? Então eu vou em frente, tá? Vou pedir só uma licencinha para passar uma aguinha na minha mão, para poder mexer no papel agora. Muito bem. Então, enquanto eu posso fazer uma classificação bem botânica, né? Eu posso também começar a brincar com a minha percepção dessas forças. Como é que essas forças estão agindo, né? Então, um outro jeito. Eu posso escrever, posso até fazer as duas coisas, melhor ainda, né? Eu posso escrever. Vocês estão conseguindo enxergar? Acho que estão, né? A característica da borda, como é que ela chama, como é que é a forma do limbo, essa aqui tem uma forminha de coração, né? Mas eu posso também começar a perceber aonde que tem força de desgaste, tá vendo? Então aqui, no que é a base, eu tenho uma força que está pressionando de fora para dentro. E aqui dentro eu tenho uma força que está expandindo. Então, aonde que eu tenho contração? Aonde que eu tenho expansão? E aqui nessa folhinha, ela é muito, muito fofa, porque aqui na bordinha, ela tem uma pequena entradinha, né? Então, tem ainda uma forcinha pequenininha que segura, né? Olha, a folha, se a gente deixasse a folha em paz, sozinha, o gesto dela seria só crescer, crescer, bem redonda, seria, olha, essa aqui seria bem perto, né? Bem redondo, uma vontade de crescer para tudo que é lado, crescer, 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 crescer.
como é que as formas aparecem? É quando essa força de fora de desgaste começa a brincar com essa força de expansão. Então aqui a gente tem essa brincadeirinha aqui na pontinha, né? Essa folha está falando, eu quero crescer, crescer, crescer. Aí vem uma forcinha de fora e fala, ah, mas aqui não. Aqui eu vou te apertar para dentro. Olha como você vai ficar linda, porque você tem uma entradinha. Você pode crescer agora aqui assim. Ou quando a gente olha para essa daqui, olha que linda que ela é. É um pezinho micro de maracujá que eu tenho aqui. Maracujá não, desculpa, de amora. Não sei por que pensei em maracujá agora. De amora, tá? Então aqui a gente vê essa folha contando para nós a vontade que ela tem, né, de quase virar uma folha composta, percebe? Que ela está fazendo esse esforço. Ela está no meio do caminho entre ser uma folha simples e uma folha composta. Essa aqui talvez, ó, a gente poderia fazer uma passagem, né? Essas ainda são simples, mas são muito recortadas. Olha aqui essas forças de fora agora, querendo modelar, fazer uma brincadeira. Olha que linda essa pontinha aqui. Não é um mimo isso? Essa força que veio aqui de fora, apertou, apertou, e só sobrou esse pedacinho aqui para essa força de dentro poder escorregar. Escorregou nesse rabinho aqui. Aqui a gente está vendo essa força da luz, né? Entrando e moldando. Olha a mesma coisa com a nossa mão, tá? Olha que coisa linda. Tem um tipo de folha que chama espalmada, porque é inspirada na forma da nossa mão. Mas a nossa mão, se só tivesse a força de dentro, né? A força vital, a nossa mão seria assim. É porque existe essa força que vem de fora, que faz o recorte e cria os nossos dedos, né? Então, aqui, essa folhinha da amora tá querendo, nessa força aqui, tá brincando e querendo chegar até essa nervura principal. Aqui já foi um pouquinho mais para frente, é outra plantinha, né? E aqui chegou lá nos finalmente. Então, essa força de fora foi tão grande que ela acabou separando essa folha grande em várias partes. Por isso que isso aqui é uma folha só, não são 5 folhas. Né? Como se essa folha aqui tivesse, essa força aqui tivesse chegado até o meio. E como é que a gente sabe se é uma folha ou se são 5 folhas? É pela maneira como o pecíolo se encontra no galho, tá? Então a gente tem um nozinho. Esse nozinho, ele incha, vocês vão ver que o pecíolo, ele fica mais inchadinho, aonde ele encontra com o galho, né? Com o caulezinho, onde ele está acoplado. E aí nasce a folha. Aqui a gente não tem isso, não tem nozinho. E aí a gente sabe, então, que isso tudo é uma folha só. O nozinho estava aqui. Tá bom? Então, aí tem essa brincadeira toda de pegar folhinhas e ir percebendo. Essa serradinha, né, serrilhadazinha aqui, com essa bordinha toda em forma de serrinha, é porque tem um monte de forcinhas aqui que estão segurando, modelando essa vontade da folha de crescer. Ou essa aqui, né? Essa talvez seria ainda um passo um pouco antes dessa aqui, né? Tá começando a criar uma divisão aqui dentro. Essa aqui já foi um pouquinho mais para frente. E aí a gente vai vendo essa brincadeira toda dessas forças que criam o mundo, não é só o mundo vegetal, tá? O mundo animal também vai funcionar desse jeito, é mais complexo, mas são essas mesmas forças, e o nosso reino também. Essa aqui seria talvez, das que eu encontrei, talvez só essa aqui, bem pitiquinha, talvez é um pouco mais, o que seria a forma básica de uma folha, né? A folha quer ser redondinha. A folha é essa expressão
dessa força de vida. Então, aqui a gente tem um pouquinho de uma força de fora agindo aqui no que é a base e um pouquinho empurrando aqui embaixo. Ela não é totalmente circular, né? Mas ela tem essa tendência. Então, a partir disso aqui, a gente pode ver como é que essas forças vão atuando e criando essas formas maravilhosas, né? Aqui a gente tem uma folha que é mais a que a gente está acostumada, estamos acostumados, né? Aqui também começando uma pequena divisão. Aqui, olha, é a mesma planta, a mesma folha, né? Mas nessa daqui, a força de dentro empurrou mais, teve mais espaço para criar essa ponta. A força de fora apertou mais aqui assim, né? Essa teve mais espaço para ficar gordinha. Mesma planta, uma do ladinho da outra, as folhas, mas a gente vê essas pequenas variações de atuação. Essa aqui é um outro exemplo de uma folha composta. Essa aqui é aquela bonitinha que eu já mostrei para vocês. Ela está sofrendo aqui na secagem, está ficando um pouco amarelada, não sei se ela vai sobreviver. Mas é lindo, né? Como ela cria quase uma asa de borboletas. Então, olha só, a gente pode escrever o nominho lá que tem, de como que é, blá, 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 mas eu posso também escrever, e é aqui que a gente entra na observação com algo mais artístico, né? Me lembra uma asa de borboleta. Por que não? Para nós, isso virou uma folha borboleta. Então, é um outro tipo de classificar, que pode ser muito lindo também, tá? Então, vocês veem, é uma delícia fazer isso daqui. Uma delícia, uma delícia. E o olho vai ficar... É isso que a gente quer, né? Que o olho vá ficando esperto. Então, se a gente treinou aqui assim, a gente sai na rua e começa a ver, meus queridos e queridas, o meu jardim se transformou. E olha, eu sou uma pessoa que estou acostumada a observar as coisas. Mas, com essa preparação dessa aula, eu enxerguei coisas que eu não enxergava antes. E o meu jardim, ele é um jardim, assim, bem naturalzinho. Eu deixo todos os matos crescerem bem, né? Porque eu gosto de ver o que é que o passarinho traz, o que é de sementinha que tem ali. E nesses matinhos mais vagabundos aparecem coisas incríveis. Então, eu tenho certeza que vocês vão se maravilhar com o que vocês vão passar a ver. Tá bom? Até aqui, tudo bem? Vamos pôr a mão na massa, então? Vamos começar a desenhar e ver como é que a gente pode fazer esses desenhos aqui? Eu preparei 3 maneiras da gente... Ai, que bom, Lindomar! Às vezes eu fico insegura se a explicação funcionou ou não, né? São conceitos às vezes difíceis, mas se vocês entenderam, tá ótimo. Então, são 3 maneiras relativamente simples. E olha, vocês vão até querer, acho que, me bater de tão simples que é fazer isso. Parece difícil, né? Nossa, que coisa complicada. Mas é fácil, assim. Por isso que eu digo, isso aqui dá para fazer com criança. Dá para fazer com criança de jardim da infância. Porque é muito, muito simples, tá? Então, primeira coisa, vocês vão pegar um papelzinho sulfite. Nós estamos trabalhando com o grafite, mas eu vi que o Luquinha, por exemplo, está com o giz de cera dele, ele pode usar, tá? Quem quiser usar o giz de cera, quem quiser usar o giz colorido, quem quiser usar o giz de cera preto ou o lápis grafite. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é escolher do universo de folhinhas que vocês têm aí, alguma que vocês sintam que é mais resistente. Depois que vocês tiverem craques, vocês podem pegar, por exemplo, essas daqui, dá pra ver, né? Eu quase não consigo segurá-las de tão já frageizinhas que elas estão, porque na secagem elas vão ficando tão fininhas que elas viram uma casquinha. Né? Dá para trabalhar com elas, mas eu não vou arriscar aqui agora com vocês. Eu vou pegar uma que é mais... até pelo som dá para ouvir, né? Que ela é mais resistente aqui assim.
Então, nós vamos colocar a folhinha aqui de baixo e o papel em cima, tá? Eu tô trabalhando com papel pequenininho porque a minha folha é pequenininha. Vocês podem se organizar de acordo com o material que vocês têm. E aí, quem tem giz de cera? Olha, eu vou, em homenagem ao Luquinha, eu vou começar com o giz de cera, tá? E se tiver mais criança e tiver giz de cera, vamos começar com eles. Vou começar com o giz de cera preto, só pra gente ficar dentro do nosso assunto. Chama frotagem isso daqui, ó. É só fazer isso aqui e a folhinha nasceu. Não é maravilhoso? O giz de cera, ele é muito sensível. Aqui no caso, para o giz, é bom se a gente já tem um paninho por baixo. Então, quem tem aquela... Lembra que eu pedi para vocês trazerem uma camisetinha ou um paninho? Pode colocar por baixo. Quem tiver uma tábua, o melhor é enfiar a tábua dentro da camiseta. Mas aí vocês podem se organizar da maneira que vocês puderem. Porque o paninho vai deixar que o giz de cera fique bem maciozinho, sabe? Essa nuvenzinha aqui em volta não fique nada muito duro. Então aqui a gente já fez a impressão da nossa primeira folhinha. Nada impede que depois eu pegue, quem quiser ter mais detalhes, pegue o meu lapisinho e, por exemplo, acentue. Pode ser um lápis, uma caneta, o que vocês quiserem. Vocês podem acentuar aquilo que o giz não deixou tão certinho. E, estão vendo? A gente vai deixando mais claro o que é o contorno, ou a gente tem, às vezes, certos veiozinhos que não apareceram, porque eles são muito fininhos. E o giz, às vezes, não consegue captar. Então, a gente pode depois completar com o nosso lapinho aqui assim, uma canetinha. A gente pode ir desenhando, tá vendo? Então, simples, não requer prática nem habilidade. Papel sulfite mesmo, tá? Se não for o giz, eu vou fazer agora, tá? Isabel, eu vou fazer nesse minutinho. Nesse processo de frotagem, que é quando a gente passa assim o lápis por cima, o sulfite é mais interessante porque ele é fininho. Aí o Luquinha tá me mostrando, deu certo, né, Lu? Então o sulfite é mais interessante. Para outra técnica a gente vai usar um canson, tá? Para quem não tem o giz, nós vamos fazer agora com o lápis. E aqui lembra que eu já mostrei para vocês que é bom a gente ter a ponta compridinha? Nós vamos precisar. Então, quem ainda está com uma ponta muito curtinha, pode pegar o estilete e rapidinho fazer uma ponta mais longa, tá? Então, a mesma coisa. Eu não entendi. Como é que a gente coloca o paninho? O paninho é assim, ó. Aqui embaixo eu tenho uma tabuinha. Quem não tem tabuinha, pode colocar só em cima da mesa a camiseta, tá? Quem tem uma tábua, enfia dentro da camiseta. Porque aí a camiseta fica mais paradinha, assim, ela não dança tanto, tá? Tá. Mas se Obrigada. não tem, só estica em cima da onde você vai trabalhar, da superfície que você tem, e aí põe a folhinha e o papelzinho em cima, para ficar mais macio. Tá bom? Obrigada. E pode ser que alguém não goste do paninho, não precisa usar, não é obrigatório. Mas experimenta com e sem. Eu estou acostumada a trabalhar com, tá? Inclusive, só mostrar, já que veio a pergunta, né? Quem trabalha direto e reto com paninho embaixo, pro giz de cera, é a melhor coisa. A gente pode fazer esse paninho com elástico. Então, a gente põe e tira da tabuinha. Eu tenho aqui minha tabuinha de aquarela ou de argila. E a hora que eu vou desenhar, choco. Enfio aqui assim, ó. Tem um elastiquinho. E é super mega prático. Inclusive para quem é professor, isso aqui, para quem é professor de classe, é um must. Entende? Cada criança deveria ter um paninho desses. A hora que eu vou fazer desenho com o giz, visto a minha tabuinha, pintei. A hora que não preciso mais, tiro a roupinha da tábua e vou trabalhar com outra coisa, certo?
Eu ganhei esse paninho da Eva, professora, lá da Rudolf Steiner de Belo Horizonte, e era o tamanho da carteira dos alunos. Então, nem tabuinha ela não tinha. Tchoque, tchoque, eu vestia a carteira, tchoque, tchoque, desvestia a carteira, tá? E eu amo esse paninho, eu tenho ele há anos, anos, anos. A hora que ele sumir, eu não vou saber o que fazer da vida. Então, olha só. Com o lápis, a mesma coisa, estão vendo? Vocês podem escolher um lado ou outro da folha, porque vão ter texturas né, informações diferentes. E agora com o lápis é a mesma cosita, só que o lápis ele é um pouquinho diferente, né? Assim, o resultado é um pouco diferente, mas olha só. A gente vai pressionando. E a forma vai aparecendo aqui para nós. Se a gente ficar com dúvida, às vezes eu fico com dúvida, mas a folha acabou ou não acabou? Aí eu levanto um pouquinho para ver assim, ah, tá, ela tá mais para cá, posso colocar ainda um pouco mais aqui de material. Por isso que eu preciso da ponta bem apontadinha, para ela poder trabalhar bem deitada, tá? No começo é diferente, o giz de cera ele capta mais fácil, mais rápido o que é a forma da folha, ele é mais sensível para isso. Com o lápis demora um pouquinho mais. Depois que eu entendi aonde que a minha folhinha tá aqui embaixo, eu posso pressionar um pouquinho mais na borda para ela parecer mais delimitada. E aí eu venho reforçando dentro. Aí alguém pode perguntar, mas por que não faz só com o giz de cera então, já que ele é tão bom? Porque com o lápis eu posso depois continuar trabalhando em cima de um jeito mais fácil, porque o giz de cera não apaga, né? Então, para eu continuar agora trabalhando, eu vou tirar minha folhinha aqui de baixo e eu vou apagar. Deixa eu ver se eu abaixar aqui um pouquinho. Acho que melhora, né? Eu vou agora pegar uma borrachinha e eu vou delicadamente apagar tudo que ficou para fora da minha borda, tá? A borracha, a gente tem que sempre usar, ela vai sujar e eu tenho que limpar. Então, eu tô sempre de avental, ou eu tenho um paninho aqui do lado. Olha só, eu passo no meu paninho e a borracha tá branquinha de novo. Sem isso, a gente borra o desenho, tá? Às vezes eu não consigo ler ao mesmo tempo que eu tô falando o chat, então tô vendo agora. Pode ser um feltro, pode ser uma malha. O que eu mais gosto é malha, tá? A Ana Helena que tá perguntando. O que eu mais gosto é de malha. Mas o feltro também serve. Vocês podem sair procurando tudo que é paninho, um algodãozinho, fronha, lençol. Vão ver o que vocês acham que fica bom para vocês. E aí o paninho já vale $10.000 porque ele vira uma preciosidade. A gente não precisa apagar tudo que não, sabe, não sobre nada. Pode ficar uma manchinha do que era o fundinho. Olha, aqui acho que dá para ver, né? Que ainda tem um pouco de uma sombrinha que foi apagada. Não faz mal, eu acho até bonito quando sobra um pouco desse rastro do que foi que a gente fez, né? De novo, sujei a borracha, tenho que limpar. Uma vez que tá limpo, eu posso voltar a apagar, tá? Posso ir assim virando, para não ficar limpando toda hora, posso ir virando a borrachinha. Mas chega uma hora que eu tenho que vir aqui e tenho que limpar. E aí, eu posso pegar a minha folhinha e de novo trabalhar aqui em cima o que é que o lápis não conseguiu pegar. Então, essa borda, eu tô vendo que ela é mais denteada, né? E aqui, o que é interessante?
do lápis, né? É que eu posso ainda pegar uma borrachinha fininha e se eu quiser, eu posso ainda limpar aqui, tá vendo? E deixar mais marcado essa entradinha aqui, ó. Que com o giz de cera eu não consigo fazer, porque eu não posso apagar. Eu consigo marcar o que eu quero de novidade ou deixar mais bonitinho com o lápis, mas eu não consigo apagar. Então, fazer dos dois jeitos dá certo. Isso, Débora, é lindo mesmo, com o paninho embaixo. É outra coisa, tá? É diferente. Façam a experiência de trabalhar numa superfície dura e uma superfície com paninho. Vocês vão ver que é maravilhoso com paninho. Então, a gente pode aqui fazendo, né? Por exemplo, trazer melhor essa bordinha. Eu posso estar olhando aqui para os meus veios e colocando aquilo que o meu lápis não conseguiu pegar. Então, com calma, nessa curtição, eu posso ir tornando essa folha mais bonita até ela ficar assim, ó. E aqui, essa diferença de claro e escuro foi o jeito como o lápis bateu ali na hora, né? E fica tão bonito, porque ganha essa vida, né? Desse jogo do que é claro, do que é mais escuro. Então, isso que parece, não parece difícil de fazer, é fácil desse jeitinho. É só colocar embaixo e fazer essa frotagenzinha, tá? Chama frotagem, essa coisa de esfregar, né? Um material por cima de uma folhinha, né? Tem a folhinha, o papel e a gente esfrega um lápis, um giz, alguma coisa. Agora, a gente pode também, um pequeno empurrão aqui, se perguntar, bom, mas aqui eu estou enxergando um veio que é mais claro, né? E aqui o veio saiu escuro. Como é que eu posso lidar com isso? Então, uma possibilidade é a gente agora usar um material branco por cima. Eu sei que eu não pedi isso para vocês, então eu vou mostrar. Quem não tiver, não faz mal, depois providencia, tá? Bom, um jeito é pegar a borracha e apagar, mas fica um pouco grosseiro, né? Porque a borracha, às vezes, ela não é fina o suficiente, ela não... Às vezes é uma coisinha muito delicadinha, que a borracha é um pouco, grosseirinha. Dá pra pegar a borracha e cortar com estilete, fazer, sabe assim? Tira uma lasquinha da borracha e faz ela ficar uma pontinha bem fininha. Aí a gente pode apagar e fazer, olha, até que deu certo esse aqui, tá vendo? Um veio clarinho. Uma outra possibilidade é a gente usar um corretivo. Esse foi o material, assim, para criar o branco melhor que eu encontrei até hoje. A gente pode usar um corretivo ou pode usar o guache. Vou mostrar os dois para vocês, tá? Então, não faz mal se não tem, mas isso é uma coisa super fácil de arrumar na vida depois. Então, aí com um pincelzinho... Ai, o pincel estava sujo. E aqui, o melhor jeito, às vezes eu gosto de colocar num godezinho assim, dissolver, mas em cima do grafite é melhor se a gente usa direto, ó. Vem com um pincelzinho, ou direto aqui, ou no pincelzinho do potinho. A gente pega esse... E aqui a gente pode vir, ó. Acho que tá dando pra vocês verem, né? A gente pode fazer esse veiozinho ficar clarinho. E se por um acaso ele ficou gordinho demais, ele passou do ponto, a gente pode voltar com o lápis e trabalhar do ladinho, né? Então, ó, fazer um mais gordinho aqui assim. O guache, ele não é tão branco, sabe? Vamos usar aqui para vocês verem.
E aí dá um tempinho para isso secar e depois eu mostro como é que a gente volta com o lápis. O guache... Luciana, Oi, bem. qual que é o número desse pincelzinho que você está usando? Ai, É que eu tô meu vendo que é... aqui, ó. Ai, número 1. Número 1, Tá, tá? beleza. Mas pode ser Obrigada. qualquer coisinha. Às vezes pode ser até um galinho assim, sabe? Um galinho no Aham, jardim. Esse é um galinho que eu peguei no jardim. Aí apontei como tá. se fosse um lápis. Pode até usar. Aí isso vira uma peninha, sabe? Uma pena que a gente pode usar, ó. Tá vendo? Aham, Então pode ser um pincel fininho, pode ser até um pedacinho de um galinho. tá bom, obrigada. Nada, querida. Então, aqui, ó, com um pincelzinho, eu posso colocar no godê, ou posso pegar direitinho aqui assim, e de novo vou. Até que com o galinho, como veio mais tinta, até que ficou bem branco, né? Acho que foi a Carminha que falou comigo. Obrigada pela pergunta, porque olha só. Acho que fica até melhor com o galinho fininho do que com o pincel. Fui eu mesma. É, eu já reconheço, alguns eu já reconheço a voz. Então, olha só. Eu posso depois pegar o meu lápis, se deu errado, posso cobrir. Se eu quero só fazer um pequeno ajuste, eu posso vir aqui assim, ó, e afinar onde eu achei que o veio ficou muito gordinho, deixar ele bem bonitinho, fininho, tá vendo? Olha que bonito que fica. O guache, eu acho que não secou ainda, mas eu vou arriscar fazer dar uma afinadinha aqui assim, ó. Então acaba ficando com um gesto bem naturalístico, né? Bem bonitinho assim. Aqui, por exemplo, que foi com a borracha, olha, aqui já daria pra gente fazer uma... Aqui foi borracha, um roteirinho, né? Borracha, aqui foi com corretivo e aqui foi com guache. Então, a Alice que postou lá no nosso Facebook, o trabalho dela todo cheio de anotações, né? É maravilhoso isso, podem fazer, tá? Então, anotando faz parte desse nosso estudo, a gente escrevendo o que foi que aconteceu, que material que a gente usou. Posso até falar, eu gostei mais desse. A gente pode fazendo anotações mesmo. Tá bom? Então, essa é uma primeira técnica, que é a frotagem. A outra agora vai ser com contorno. De novo, é fácil. Olha, a coisa mais difícil seria até que eu não vou fazer com vocês, porque nem precisa, mas o que seria o mais difícil de todos? Eu colocar minha folhinha aqui e ir copiando, né? Então eu faço aqui assim, mais ou menos o que seria a forma, né, desse nervura principal, e aí eu vou buscando. É ótimo isso. Quem quiser, não estou falando que não é para fazer, tá? É maravilhoso fazer isso, porque aqui a gente está treinando o olho a fazer, né? A medir, falar, tá, então daqui até aqui, aqui é menorzinho, aqui aumentou, aqui talvez eu fiz demais, aqui falta uma pontinha. Então, esse é o nosso desenho clássico. Mas eu tô dando para vocês algumas dicas de como é que a gente faz isso de um jeito, assim, com o pezinho nas costas. Bem, bem fácil, tá? Então, eu vou, para fazer esse exercício agora, eu vou pegar essa outra folhinha que acho que vai ficar mais fácil. Então, em vez de eu colocar a folhinha por baixo, eu vou colocá-la por cima. E aí vou contornar. Aliás, eu posso ir em frente, gente, ou eu atropelei vocês agora? E em que papel é para usar, Luciana? Esse aqui tanto faz. Pode até, olha, vamos até, quem tem, pode até ir para o canson. Quem não tem, pode ficar no sulfite, tá? Tá, Talvez eu vou para o canson, porque depois... Deixa eu pegar um canson. obrigada. Nada, nada. Vocês me ajudam demais com as perguntas. Vocês me ajudam a ordenar aqui um pouco o ritmo da aula. E às vezes, Ô, sabe? Lu, Fala, posso falar uma coisa? por Só para favor. fazer uma experiência mesmo que eu tive aqui. Sim. Eu peguei uma folha, ela tá verde ainda e ela tá bem assim, como é que eu posso dizer? Ela não tá bem lisinha ainda.
Tá. E aí, como eu fui fazer com o grafite, eu achei que ela ficou bem marcado, sabe? O grafite. Você pode me mostrar que eu vou, Posso mostrar. vou te fixar aqui. Peraí, que eu acho que eu fiz errado. Ah, Eu achei, agora. eu Mas achei tá. que, eu achei que ficou bem marcado o grafite e também os seios, né? As veias, elas não ficaram tão assim, aparecendo, né? Aí eu acho que o exercício agora teria você que fazer olhando mesmo. Querida, olha só, nem toda folha vai permitir essa. É claro que eu escolhi as folhas que vão facilitar o meu trabalho aqui, né? Porque eu estou mostrando para vocês. Mas nem todas as folhas vão se comportar com essa ah, maravilhosa maneira aqui assim, tá? Peraí que eu apertei o negócio errado. Agora foi. Então, significa que eu tenho que continuar trabalhando. Você não precisa copiar em outro lugarzinho, mas você vai trabalhar em cima dessa impressão que você fez. Porque realmente, na maior parte das vezes, a informação coletada, ela não é suficiente ou boa ou precisa, mas o que ela ajuda? Ela facilita o nosso processo, porque a forma está mais ou menos lá. Mais ou menos a localização dos veios, olha, mesmo que estejam faltando veios aqui, está faltando informação, mas os veios principais eu ganhei. E aí é muito mais simples. Por exemplo, se eu estou no parque desenhando, em vez de eu ficar 3 horas em cima de uma folhinha, eu fiz algumas impressões rápidas, me diverti. Se eu estou com as crianças, posso estar brincando. E depois eu completo, posso. Se eu quero chegar numa coisa bem assim, finalizada, eu posso. E posso trabalhar em cima disso mesmo. Tá, Adriana? Então é A ideia é normal. continuar, né? Tem que continuar, tem que Continuar. continuar, tá? Então vocês vão ver, tem algumas folhas que vão ser um presente no sentido de que passou, ficou tudo, mas a maior parte vai pedir que a gente ainda trabalhe por cima, tá? Então, aqui agora nós vamos fazer o contrário, tá? A técnica é oposta, no sentido de que eu vou colocar a folha por cima e vou fazer um contorno. Tá? Então eu venho aqui assim e vou contornar. É óbvio que se eu tenho uma folha que é mais durinha, é mais fácil do que uma folha que é mais molinha. Mas a gente vai praticando e a mão vai ficando esperta. Então, a segunda parte da nossa tarefa aqui, né? Primeira que tudo, a mais importante, tornar o olho esperto. Depois tornar a mão, tá? E aqui tem um segredinho, né? Fiz o meu contorninho. Eu posso agora marcar, ó, aonde estão os veios, tá vendo? Para me ajudar, porque agora eu vou ter que tirar, né? Eu não tenho como marcar esse veio. A folhinha tá ali por cima, mas eu posso fazer umas marcaçõezinhas, ó. De aonde que os veios principais estão indo. Então, na hora que eu tiro, eu sei que eu tenho. Não vou por aqui, senão minha mão vai ficar na frente. Deixa eu fazer assim, ó. Eu sei que eu tenho um veio principal aqui assim, ó. Eu sei que tem um outro que tá vindo, ó. Esse, a gente vai do que é mais marcante, depois a gente vai para o que é secundário, né? Então aqui, ó, já fiz uma marquinha, que é onde esse aqui, mais ou menos nessa altura, tá chegando aqui assim, ó. E esse começa quase igual e vem para cá. Então a gente vai um pouco olhando, é um pouco uma mistura agora do desenho só de julgamento com o olho e o desenho que a gente se apoiou numa cópia, né? E posso fazer aqui do outro lado. Quem é mais minucioso e gosta de ter tudo muito certinho pode levar mais tempo fazendo isso. Quem às vezes quer só dar uma impressão geral pode fazer com mais desprendimento, né? Então esse é um pouquinho
o gesto, tá? Posso depois apagar essas marquinhas que eu fiz aqui, para elas não ficarem atrapalhando. E eu posso aí trabalhar normalmente, no sentido de que eu, né, posso vir aqui preencher, posso usar um esfuminho. Aqui, ó. Então, tem o esfuminho que a gente compra na papelaria e tem o esfuminho que a gente faz com o nosso papelzinho dobrado. Lembram? Que a gente já vem usando ele há algum tempo. Então, às vezes, aquilo que já tem de material na pontinha é o suficiente para a gente ir preenchendo a folha aqui. E eu posso ir trabalhando de um jeito em que eu vou deixando esse veiozinho mais clarinho, tá vendo? Então, essa seria a segunda maneira da gente trabalhar. Mas existe uma terceira técnica agora, que é um passo acima, ou aproveitando isso aqui que a gente fez, como é que a gente pode criar uma maneira de preservar o veio clarinho. Vocês vão entender a hora que eu fizer, porque a frase ficou toda feia. Então, assim, olha, a gente pode marcar os veios, como eu fiz aqui, mas eu vou deixar eles até um pouquinho mais levinhos, tá? Para só eu quase enxergar, vocês provavelmente não vão mais ver. Mas assim, eu marco os veios e deixo eles bem levinhos. Dou uma apagadinha, tiro a força deles, tá? E agora esse exercício é bom se for um papel um pouquinho mais grosso, resistente, tá? Então, um canson é melhorzinho. Tem uma perguntinha da Liz, se os veios são forças de expansão. Liz, boa pergunta, eu não sei se eu sei te responder. Para mim, os veios, eles são as rodovias, né? Por onde essas forças todas vão caminhar. Eu não saberia te responder, querida. Prefiro falar isso do que falar bobagem, tá? Se uma hora eu descobrir, eu te conto. Ou se alguém descobrir aqui, conta pra mim, tá bom? Então, agora, num papel mais resistente, a gente vai usar uma caneta Bic vazia, sem tinta. Quem não tiver, pode usar a pontinha da caneta, sabe? Porque nós vamos fazer uma incisão agora no papel. E a pontinha da caneta também funciona. Então, qualquer coisa que não seja dura demais, se for um objeto de metal muito agudo, um estilete não vai dar, porque ele vai cortar, né? Então, acho que todo mundo deve ter uma caneta esferográfica aí do ladinho, se deve ter uma tampinha. Quem tem uma caneta vazia, pode usar. Quem não tem, já sabe o que vai fazer com a sua próxima caneta que acabar. Não vai jogar fora, tá? Porque nós vamos agora fazer uma incisão. Isso vocês não vão conseguir enxergar por enquanto. Não sei se dá pra... Acho que aparece um pouquinho aqui no vídeo, né? Na tela. Eu tô fazendo uma incisão aonde tinham os veios. Por que é bom se a gente apaga? Porque senão fica muito marcado. Quando a gente faz a impressão, o grafite entra lá dentro do veio, né? Então é bom a gente apagar um pouquinho. Acho que dá para perceber, né? Que ficou afundadinho. Isso com criança também é muito gostoso de fazer. Se for difícil, a gente pode fazer os veios e elas só passam a caneta por cima. Pode ser. E aí vem essa mágica deliciosa, né? Olha só.
Estão enxergando? Como os veios vão ficando branquinhos? Ó. Tá? Então, agora com calma, eu posso tanto usar o esfuminho, posso usar essa mistura de grafite e esfuminho, ou posso usar só o grafite, tá? A tampa da esferográfica, aquela tampinha também funciona. Eu fiz, ficou bem legal. Funciona, né? Isso mesmo. Nossa, fica bem, bem interessante. Não é maravilhoso? Aham, Olha gostei só. dessa. E é gostoso de fazer também, né? A Sim. gente tem prazer de fazer, porque essa simplicidade que nos dá muito, né? É uma coisa simples, mas que faz esse efeito tão, tão lindo e muito naturalístico também, né? E nada impede também de vocês passarem um esfuminho e voltarem a trabalhar com grafite. Às vezes eu sinto o esfuminho, ele fica muito liso. Eu não gosto. Então, e aí pode até decidir em relação à folha, se a folha é mais lisa ou mais. Então, é muito bonito se a gente volta com esfuminho de novo por cima, com o O lápis. espuminho é aquele pozinho que você raspa no lápis, Não, assim? Não, não, o que que é Tina. espuminho? O esfuminho é essa ferramentinha que a gente usa para espalhar o material do grafite, tá? Ah, E tá. a gente pode comprar na papelaria assim ou a gente pode fazer. Como é que a gente faz? A gente pega um pedacinho, ó, de sulfite. Deixa eu ver. Ah, eu tenho aqui um já cortadinho. Ai, que maravilha. Ó. A gente pega um pedacinho de sulfite e enrola. Só enrolar, ó. E aí prende com uma fitinha crepe. Sabe aqui para ele ficar. Então, aqui como ele é curtinho, o meu papel, ele ficou fininho, mas ele funciona, ó. Se quiser, esse aqui era mais longo o papel, então ele ficou mais gordinho, é mais gostoso. Mas dá para fazer um esfuminho dessa maneira bem, bem, bem caseirinha, tá? E o que ele vai Ótimo, fazer é justamente alisar um pouco o grafite no papel. ótimo. Fica lindo, né? E eu gosto dessa mistura entre o esfuminho e o grafite. Então, volto a colocar um pouquinho do grafite, espalho mais um pouquinho, volto com o esfuminho. E aí vocês vão achar o quanto que vocês querem, né? Colocar aqui, eu esqueci de fazer, ficou faltando o veio. Numa emergência dessas, eu posso pegar depois a minha tintinha branca e colocar, por exemplo. E posso também pegar minha borrachinha e tirar tudo que foi excesso, que saiu para fora aqui na minha bordinha, que eu não quero, enfim. Dá para fazer um trabalho bem minucioso, de acordo com o freguês, tá? Às vezes a gente pode até marcar a borda aqui assim, se quiser deixar mais com uma. Então chega até aqui assim, ó, dá uma marcadinha na borda e depois apaga aquilo que não serve. É um jeito de deixar mais o acabamento melhorzinho aqui assim, sabe? Porque não tem grafite passando muito do ladinho aqui da bordinha. Agora, uma coisa maravilhosa que sai de graça para nós é que do lado de. E aí é importante, eu vou ter que fazer. Aqui é fundamental que a gente trace, porque a gente vai fazer agora, eu tenho que ter traçado também a borda, tá? Então, vou fazer isso aqui agora. Então, desse jeitinho aqui assim, como a gente fez agora, nós ganhamos um veio clarinho, não foi?
Mas, deixa eu fazer aquilo que me faltou. Se eu viro agora a folha, eu tenho... Por isso aqui é importante também o paninho macio, tá? Não sei se vocês conseguem enxergar aqui. Eu tenho uma impressão do outro lado. E aí, se eu trabalho aqui desse jeitinho... Gente, disse não é o máximo. Eu tenho veio escuro. Então, com uma mesma técnica, eu posso criar de um lado da folha do papel, né? Uma impressão com um veio claro ou com um veio escuro. Aqui de novo, eu vou fazer agora a minha limpeza. Lu, que papel eu ponho em cima? O canson para Aqui? fazer isso aí? É. É. Esse aqui, olha, vai dar também com o sulfite, tá? Ah, tá. Também Porque eu dá. fiz com o canson, esse que fez a incisão. Isso. Agora, atrás ficou a impressão, aí eu ponho um sulfite ou um... Não, querida, você Ah. vai usar o mesmo papel. É o mesmo, ó. Então atrás é que eu vou... Ah, ok. É que acho que eu dei uma virada ali, não vi, que achei que você Não faz tivesse mal. posto o papel em cima. Ok, Tá já bom? entendi. Isso é que é Obrigada. legal. É a Alice que tá falando, né? Legal. Ó, Ali. o máximo, olha, com Ai, a bárbaro. mesma impressão, com o mesmo trabalho, de um lado da folha eu tenho o veio branco, do outro lado eu tenho o veio escuro. E aqui eu posso agora continuar, claro. O quanto que eu ponho de energia agora aqui em cima é o quanto que isso vai ficar mais. E a mesma coisa funciona com giz de cera, tá? Posso fazer com giz de cera igualzinho que vai dar certo. Aí posso vir, melhorar os veiozinhos. Se precisar fazer alguma coisa, eu faço. Pôr mais isso, pôr aquilo, tirar, passar esfuminho, pôr branco, tirar branco. Tudo isso posso. Isso. Dá para fazer com galinho. Sim, Ana Paula, tem que achar o galinho certo. Agulha de crochê, maravilha. Maravilha. Ó, boleadores, nem sei. Isso, boleadores, isso mesmo. Tem duas pontas de bolinha. Isso é o ideal, Débora. Lapiseira sem o grafite, isso. Olha, tá vendo? Vocês já são muito mais criativos do que eu. Ideias maravilhosas. O boleador aqui, ó, dá pra ver bem, ele tem uma bolinha gordinha Isso, esse é o ideal. Peraí e que uma fininha. Vai. Peraí que eu tenho que te achar. Peraí, onde você tá? Aqui, Débora. Peraí. Essa é a ferramenta. Tem uma bolinha maior de um lado e uma fininha do outro. Isso. Essa é a ferramenta, esse é o nosso, é a Ferrari, tá? Quem não tem a Ferrari vai de caneta Bic, que é o Fusquinha. Mas eu já entendi que pode ser agulha de crochê, que talvez é um Fiat, alguma coisa assim, né? Tá bom? Obrigada, genial. Muito bem. Então, nós temos ainda uns últimos minutinhos que eu quero mostrar uma última técnica ainda, tá? Que vai ser com a tinta. Então, olha só para terminar aqui, dá também para passar o esfuminho e dependendo da textura do que vocês querem, né? Pode ser mais abertinha, dependendo da folha. Pode ser, olha só. Pode ser mais escura, porque a minha folha é mais escura. Ou se eu estou de um lado da folha, do outro lado da folha. Ou se é uma mistura de escuro e claro. Isso tudo vocês podem ir aperfeiçoando, deixando lindo. De repente tem marquinhas aqui que eu posso tirar um pouquinho com a borracha. Fazer branquinhos. Ou, lembra, a gente já estudou textura, queridas e queridos. A gente pode fazer pintinhos, bolinhas. Às vezes tem folhinhas que tem, olha, por exemplo, aqui, nessa. Ela tem manchinhas ou tem pedacinhos, né?
buraquinhos, aí tudo com carinho a gente vai aperfeiçoando, tá? Última técnica agora, que nós vamos repetir, a gente tem que repetir isso daqui, tá? Então, vou fazer meio rapidinho aqui. Ela começa igual, mas ela termina diferente, tá? E aí, quem tiver, já pode pegar a sua tinta escura. Bom, pode ser qualquer tinta, né? Eu pedi preta porque a gente tá no desenho, então gosto de valorizar o branco e preto. Vou fazer só mais ou menos aqui assim, tá? Os veios. Não vou caprichar tanto. Essa técnica vai oferecer para nós veios escuros, porque essa é uma pergunta que a gente faz também em relação aos veios das nossas folhas, né? Ou eles são claros ou eles são escuros. E como é que eu posso representar isso? Então, um pouco isso que eu estou tentando fazer com vocês, né? Não só a forma da folha, mas também o seu interior. E aí, essas diferentes possibilidades de materiais, tá? Para esse agora que a gente vai usar a tinta, aí realmente é bom que seja um papel canson. O sulfite não vai aguentar. Mas essa só com a impressão e o grafite pode ser o sulfite também, tá? Funciona muito bem. Então, eu tô fazendo aquela marcação. A impressão. E agora eu vou vir com uma tinta, tá? Eu tô usando aqui uma tinta vagabundinha, um pó xadrez corante preto, tá? E a gente põe aqui e depois a gente consegue dissolver se ele secar. Então não tem problema. Baratinho. E eu gosto de fazer, num primeiro momento, passar só uma aguinha assim, sabe? Sem tinta ainda. Eu já percebi que funciona melhor do que se eu vier com a tinta direto. Quem quiser depois também pode experimentar. Eu não fiz, mas deve dar certo, tá? Faz a impressão, aí molha o papel com a esponja ou numa bacinha e aí trabalha. Não sei. Teria que experimentar. Então, molhei um pouco a superfície e vou vir agora com a minha tintinha. Prefiro vir com ela no começo mais aguadinha, tá? E aí, olha só que delícia. Aonde tem a impressão, a tinta vai entrar mais. Aqui a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. É o contrário da outra que fica branca, né? Exatamente, é o contrário. Porque agora a minha Vai ficar escuro. vai ficar escuro. A água vai penetrar no veio. E aí vai ficar escuro. Eu tô indo com cuidadinho, porque às vezes a gente vem com muita força e não fica tão bom, sabe? Então eu prefiro ir assim lento, mas cada um de vocês depois vai experimentar do jeito que quiser. Forte, fraco, aguado, enfim. Com camadas ou... O que eu percebo é que quando a gente dá aquela molhadinha primeiro, ajuda a água, né, ou a tinta a entrar
no veio. Quando eu vou com o papel muito seco, pelo menos na minha experiência não foi tão bom, mas cada um de vocês vai depois aperfeiçoar a sua linguagem, a sua técnica, né? Tá? E aí pode, por exemplo, esperar secar, e aí vir né, com a tintinha mais seca para fazer pintinho, para fazer não sei o que, para fazer uma texturinha, alguma coisa que queira. Pode vir nada, não tem regra nenhuma. Então, pode vir com o lápis depois por cima. A hora que secar, pode vir com o grafite, pode experimentar isso, pode experimentar aquilo, tá? Mas aí a gente tem essas variedades de técnicas para poder, qual que é o objetivo maior? Abrir o olho. Tá? Então deixa eu ver se aqui, ó. Exemplos. Essas nervuras você marcou agora foi com lápis grafite? Não, eu fiz com a caneta Bic sem nada, tá? Eu fiz uma incisão mesmo. Eu fiz com lápis grafite para poder saber onde é que eu tinha que marcar. Poderia até, eu nem apaguei muito, né? Poderia ter apagado um pouco para fazer a incisão, mas aqui a tinta penetrou porque tinha uma depressão, tá? Deixa eu tentar fazer mais forte aqui. Eu fui com cuidado porque vai que eu exagere e o negócio não dá certo, bem aqui na frente de vocês, né? Onde pelo menos uma vez tem que dar certo, ó. Dá para vir com mais escuro e vai ficando cada vez mais marcado, tá? Então pode ir trabalhando quase que em camadas, indo aos poucos, escurecendo, vendo o que vocês querem trazer de jogo de luz e escuridão, enfim. Texturinhas, marquinhas, tudo isso. Então aqui tem alguns exemplos, né? Então esse aqui foi com a frotagem, depois grafite, depois o guache. Aqui não teve impressão, aqui já teve, ó. Esse aqui é a irmã dessas aqui, né? Quando eu fiz com calma, de um lado e do outro, ó. Aqui é só com o esfuminho e com a incisão. Aqui com a tinta, ó. Aqui entrou mais, né? Tá vendo? Acho que eu fiz mais marcado, entrou mais a tinta do que aqui. Mas também tá bonito, porque às vezes a gente tem veios que são bem fininhos, né? Às vezes a dificuldade da gente fazer o veio ficar com uma cara naturalística é porque ele fica meio grosso, grosseiro. E aqui, olha que fininho que é. Isabel, é frotagem com O, tá? F-R-O. Frotagem, tá? Olha, aqui foi uma mistura da frotagem com a incisão e depois o grafite e depois o esfuminho. Buscando isso tudo. E aí vai anotando, né? Aqui depois, ó, trabalhando texturas, buraquinhos, claro e escuro. Dá pra gente chegar em algo bem lindo, né? Aqui, olha só, esse branco passou do ponto. Ficou muito largo, percebe a diferença? A folha é muito mais delicada do que isso. Então, para eu continuar, né, os veiozinhos, deixar isso aqui nos trinques, eu teria que afinar um pouco mais. Ó, a incisão ficou muito grosseira. É mais bonito assim, percebe a diferença? Lu, acho que eu me perdi um pouquinho. Para eu passar a tinta, eu passo tudo como se eu estivesse passando grafite, é isso? É isso, você passa por tudo, só que vem com ela primeiro aguadinha, tá? Não vem com ela muito concentrada, porque às vezes a gente Ele perde. fininho, eu pego um pincel mais grossinho ou fininho O mesmo? freguês pode escolher. O freguês pode escolher, tá? Às vezes um pincel mais grossinho é mais rápido.
Às vezes Mais o fininho rápido, a gente vai trabalhando. Pode começar com o grosso e depois ir para o fino. Tanto faz. Tá? Então era essa aventura que eu queria mostrar para vocês hoje. Da gente começar com a nossa coleção, olhando para a natureza, fazendo uma coleta, né? E olhando para o que é borda, para o que é ápice, base, pecíolo, a forma, reparar nas forças. A força está entrando muito, está entrando pouco, é força de dentro, é força de fora. E depois todas essas brincadeiras de técnicas para a gente poder nos divertir e ter esses registros bem bonitos. E gosto muito dessas anotações todas. Escrevam, façam flechinhas, façam reflexões, parece isso, parece aquilo. Gostei de que aqui ficou escuro, aqui ficou claro, enfim. Tudo que vocês puderem usar como um material para abrir os olhos. E já vou fazer um pedido para nosso próximo encontro, em outubro, de vocês coletarem agora folhas mais secas que estejam dobradas. Tá? Tem folhas, essa aqui eu já tenho há um tempão, ela está resistindo bem. Tem outras que vocês vão coletar, mas elas vão se desfazer, né? Então, folhas que tem... deixa eu ver aqui. Dobras. Não são mais planas, tá? Porque nesse encontro a gente estudou um pouquinho como é que eu posso representar e olhar, compreender as folhas quando elas estão planas. E aqui a gente vai entrar no que é perspectiva. Vamos olhar menos para o nome, a classificação, mas vamos olhar como é que essa folha agora que é plana se comporta com volume. A folha virando volume. Tá bom? Então, quero saber se está tudo bem. Se vocês têm perguntas, comentários. Talvez eu faça assim, ó. Eu vou parar a gravação e aí a gente fica naquele bate-papo, quem precisa, tá bom? E quero deixar aqui gravado o meu agradecimento a vocês por estarem aqui comigo. Sem isso a gente não consegue, né? Enfim, produzir nada. E a Sagres pelo apoio de sempre e a minha gratidão. Obrigada, Lu.